vai parecer indisciplina, vai parecer uma ameaça ao Estado angolano, mas o povo unido, coeso e sincronizado em prol da destituição do MPLA e do derrubo do MPLA vai representar o poder popular. Portanto, é preciso decidirmos isso aqui. Ah, mas você está a falar, você podia ir na linha da frente. Claro que eu podia ir na linha da frente. Mas para eu ir na linha da frente, eu preciso ter uma linha lá atrás. Essa linha lá atrás não existe. Portanto, é preciso termos cuidado, que a questão não é mudar nome. A questão é mesmo João Lourenço, MPLA, rua. A questão é a Constituição de Angola é atípica, não serve para o povo angolano, não revê os direitos do povo angolano, rever essa Constituição, reconstruir, porque é uma Constituição que foi elaborada, foi feita ao belo e ao prazer do MPLA. É uma Constituição que, se olharmos para aquilo que é constitucional, é uma Constituição que defende os crimes do MPLA. Sim, Biancossi, estamos ainda a falar da política e penso que essas são as últimas perguntas deste bloco. Depois vamos entrar na sociologia, porque temos muitas situações aqui a ver e a colocar na luz do sol e que muitos talvez esquecem ou por desinteresse mesmo não falam. Mas vamos ainda na política. Recentemente fizeste um áudio e mexeu com muitas pessoas. Será, mas como é que Simbiancos diz isso? Ele não está a antecipar? Como é que ele entrega a sua estratégia a bel prazer no seu adversário? Simbiancos diz que em outubro volta para Angola e volta para participar, não é? Para liderar um movimento, digamos assim, de protesto, um movimento que contesta e tal, um movimento cidadão. E aqui falas que precisamos de uma nova leadership. Podemos decriptar a tua mensagem que dizes que estás a regressar para Angola, vais abandonar a diáspora? Ainda está válida ou mudaste de ideia? A minha mensagem está válida, mas a minha mensagem não tem que ver com aprovação. Não tem que, ainda bem que me faz essa pergunta e peço obrigado. É uma pergunta que eu até andava à espera. Olha assim, nós temos que começar a ter juízo nesse país. Nesse país, nós temos que começar a ter juízo. Nesse país, nós temos que parar com essa coisa de que tudo vira moda. Nesse país, nós temos que parar com essa coisa de que falo hoje, amanhã não preciso justificar o que disse, ou seja, amanhã preciso da aprovação de João, Adão ou Alberto. Nesse país, nós temos que acabar com a covardia da cidadania. A maior parte do cidadão de Angola é covarde. E na hora de esconder a sua covardia, coloca em dúvida a ação de um terceiro, coloca em dúvida as instruções e a ilação de um terceiro. Nós temos muito ego. Na verdade, o MPLA nos aproveita porque nós somos mesmo um povo que também não tem lá grandes noções de se defender. Tanto é que o síndrome de Estocolmo acaba por falar mais alto. Com isso dito, eu disse que iria para Angola. E vou ir para Angola, vou sim, senhora, para Angola, porque eu acho que repatriation shall be imposed. Como é que se fala isso em português? O repatriamento um dia vai acontecer. E nós que nos propomos a estar na linha da frente, também vamos ser mesmo os primeiros a começar esse processo de regressar para o país, para unir as fileiras da cidadania, unir as fileiras do Exército Popular. Quando eu coloco essa questão a público, eu estou simplesmente a convidar os angolanos a participarmos numa luta. Eu estou simplesmente a dizer aos angolanos, eu estou disponível. Eu já percebi qual seria o passo a dar. Mas eu não tenho nem autonomia, nem a arbitrariedade de fazer convocatória e colocar aqui para essa seleção de Angola, que tem que jogar em Luanda. Não. Por quê? Porque cada indivíduo saiu de Angola com um objetivo, saiu de Angola por uma razão. Está bem que no sentido lato da coisa todos saímos pela mesma razão. Dificuldades, falta de contrato social no país, perseguições, falta de saneamento básico, falta de emprego, falta de tudo nos fez sair da Angola. Ok? E nesse quesito somos unânimes. Mas agora, se existe um angolano que acredita que o país precisa de lideranças populares,
convida os outros a fazerem parte dessa liderança popular, convida os outros a nos unirmos e conduzimos o nosso povo para o melhor caminho, que podia ser esse governo de transição, uma rebelião popular. Meu irmão, mais do que eu ter a tal retaliação da UNITA, porque se eu ir para Angola com essa visão, eu estaria a representar um problema para a UNITA e para o MPLA. Olha lá, o que me salta à vista é que esse meu posicionamento se revela num problema para aqueles que supostamente estão na mesma trincheira que eu. Mas, vamos É com ali que eu calma não, aqui. deixa-me terminar, é Eu ali que quero eu não explorar consigo esse momento. perceber. Ah. Eu quero explorar esse momento. Ultimamente está a nascer uma ondada de que ativistas, opinionistas, cidadão comum deve ter medo, tanto faz do MPLA e até a UNITA. Agora é preciso ter medo, porque não se pode, digamos assim, trazer um pensamento contrário à oposição. E o que se nota aqui, pessoas mais atentas deram conta de que essa luta que está a ser levada pela oposição, de facto, é uma luta praticamente fictícia. Por isso, é necessário que, de facto, porque a própria oposição, o grupo da oposição, líder da oposição, anda à espera que o próprio cidadão assuma-se. Então, eu aqui digo, se o cidadão deve assumir-se, eu aqui vou tentar fazer alguns nomes. Alguns estão na diáspora, os outros estão mesmo lá em Angola. Eu quero falar de 2 nomes que estão em Angola. Tu regressando de Angola, farias, por exemplo, procurarias, não é digo farias porque não é esse o caso, procurarias nomes como Osvaldo Carolo, por exemplo, outro nome tem aqui um homem que fala bem, tem grande pensamento, como o Shumane Khalifa, e tem tantos outros aí. Tu procurarias para conversarem e meter na mesa o interesse da Angola, não o interesse dos grupos políticos, mas interesse da zungueira, interesse do jovem desempregado, interesse do jovem engraxador de sapato, o interesse das crianças que são violentadas, e vimos ali o choro da primeira-dama. O porquê que temos que ter agora medo, tanto faz da oposição, já nos fizeram ter medo de quem governa, agora estão a começar a nos atacar para ter medo também da oposição. Se a oposição não está a fazer aquilo que queríamos ver que a oposição fizesse. Sim, Biancos. Olha, mas esse comportamento da oposição, só assim entre parentes, é um comportamento que representa a conivência ao Estado ditatorial que nós temos. Por isso é que muitos têm medo da oposição, porque se a oposição se coloca nessa escravidão elogio que se coloca agora, sem ser poder, eu acho que quando a oposição ser poder podia fazer pior. Eu acho que até podia ser pior que o MPLA, porque se não governa, nunca governou, nunca teve a possibilidade de fazer o que o MPLA faz, já nos traz essas ilações de comportamento. Imagina se governasse. Daí é um Simbiancossi. Sendo um indivíduo que um dia disse, olha, vamos apoiar a UNITA, hoje penso de maneira diferente. Hoje penso de maneira diferente porque não me revejo em alguns comportamentos daquele que aspira resolver o problema dos angolanos. A atitude não deve ser essa. Portanto, se a tua atitude como aspirante é essa, a tua atitude como líder deve ser bem pior. Por isso é que eu sou mal visto quando eu digo que Adalberto Costa Júnior é o rei Charles. Já não é um democrata, é um monarca. Está a ver? Há um aparato que o protege, mesmo a nível de competência, ainda não fez nada pelo país, mas há um aparato que lhe protege, não se pode falar de Adalberto, não se pode falar disso. O mesmo aconteceu com Zé Eduardo dos Santos. João Lourenço é o indivíduo que vem quebrar um bocadinho essa mística de que não se pode falar de um presidente. Mas, no entanto, começamos a falar dele de tal forma que ele viu que, opa, eu vou criar aqui uma lei, porque também estou a achar que é muita pressão. Vem com a tal lei do ultraje. Meu irmão, nós temos que perceber o seguinte: enquanto olhamos para a UNITA e para o MPLA como entes de solução, nós vamos continuar a guerrilhar entre nós. Porque hoje, se o Mano Álvaro olhar para a situação, a luta já não está entre a UNITA e o MPLA. Em Angola, hoje a luta já não é entre a UNITA e o MPLA. A luta é entre nós, com os cidadãos. Os que acreditam no MPLA lutam contra a UNITA, os que acreditam na UNITA batem de volta com os que acreditam no MPLA, e aqueles que estão aleatórios ou até individualmente se representam, não é, nesse problema todo, que é o meu caso, o teu caso e o caso de outros.
somos vistos como comprados. Portanto, nós temos que ter aqui noção de que há uma franja da sociedade angolana que está a ser excluída em função daquilo que é o seu conceito e o seu pensamento de mudança. Mas, Colocou-se sim, uma... Biancossi, eu trago um pensamento e o que eu faço aqui é sempre provocatório, porque eu sou jornalista. Quem quer, que queira ou não, devem estudar um pouco mais, devem ler para entender o trabalho de um jornalista. Sim, Biancossi, precisa-se de uma leadership. Há quem diz que a alternância, tem aqui, por exemplo, Serafim, escreve, alternância, ACJ é alternância. Ok, eu estamos aqui no debate, aqui é conversa do nosso quintal, e isto aqui que este jovem faz, Serafim, está a participar na conversa aqui do nosso quintal. Mas Angola não deve continuar desta forma, a quem chama aqui bipolar, não. A bipolaridade é mesmo como está o nosso país. Tem o MPLA e tem a UNITA. Só que estes dois grupos já estão ali a tentar melhorar a vida dos angolanos há 50 anos. E eu digo, sim, Biancos, nós estamos a precisar de um líder da terceira via que vem e faça tacer, essa é a palavra em italiano, faça calar uma vez por toda e envergonhar. Tanto faz o MPLA e a oposição que nunca conseguiu derrubar o MPLA. Precisamos de um líder para se fazer uma Angola nova, ou devemos ainda encontrar uma solução e apoiarmos Adalberto Costa Júnior? Meu irmão, é assim, eu por acaso sou bipolar, estás a ver? Nós é muito triste e é muito triste, não é? Alguém diz a CJ é alternância, um angolano diz isso. Eu não sei em que estado de consciência que esse angolano está. Contra a fome, contra tudo isso que vai acontecendo, contra os resultados, contra a postura do próprio ACJ, esse angolano vem e diz a ACJ é a alternância. Então vou convidar esse angolano a lutar, a bater o peito diante do MPLA para colocar o ACJ na alternância, porque isso nós fizemos. Isso já fizemos, todos acreditamos e não nos valeu para nada. Com o andar do tempo ainda tivemos um ACJ nos acusar de sermos covardes. No entanto, o ACJ é alternância. O outro me chamou bipolar. Bipolar por quê? Bipolar porque no passado defendi. Bipolar porque a minha voz provavelmente é mais ativa que a dele. E ele acha que a voz dele não é tão competente, que é para apoiar o partido dele. E hoje, porque estou neutro, hoje, porque penso a coisa de forma diferente, eu viro bipolar. É aí que está o problema. E eu estava a dizer ao Álvaro quando me cortou, e eu até tinha que responder a pergunta sobre Oswaldo Caolho e Mos Khalifa, mas o Álvaro cortou, pronto, eu deixei ele falar. É aí que está o problema. O Álvaro tem que perceber que nós estamos aqui, nós, os cidadãos de Angola, os partidarizados, estamos aqui a excluir os cidadãos de Angola que não acreditam nos partidos existentes. Nós estamos a ser menos angolanos que os outros. Se não somos bipolar, somos comprados. Se não somos comprados, estamos por de cima do muro. Se não estamos por de cima do muro, somos malucos, somos drogados, somos bêbados, somos desgraçados. O MPLA já te pagou. Portanto, quando eu tenho um militante da UNITA me chamando bipolar por uma opinião, só por uma opinião, não matei, não ofendi, não roubei e não sou eu que maltrata os angolanos. Eu sou bipolar. Qual é o senso de mudança que estamos aqui a ter? Quando eu tenho um indivíduo que não consegue me convencer que a UNITA podia ser solução, vem aqui me fazer agressão psicológica, no sentido de me persuadir, de me esforçar a abraçar um partido político, e esse partido político aplaude esse tipo de comportamento, aonde é que a gente vai? Portanto, não é o nome Angola, é o comportamento. Portanto, não é só o MPLA, é o regime político que o MPLA lidera. Por isso é que temos que derrubar o MPLA e reiniciar o país. Relativamente ao Mos Khalifa e ao Oswaldo Caolho, são manos que eu sempre tive ligado. Sempre, quer o Oswaldo, quer o Schumann, sempre tive ligado. Aliás, eu sou mal visto por muitos por defender o pensamento de Mos Khalifa em algumas ocasiões. Sou mal visto por muitos por defender a postura de Oswaldo Caolho em algumas ocasiões. Porque, tal como eu, são vistos como pessoas que, porque não apoiam a UNITA e têm um discurso diferenciado, são pessoas que não prestam.
Portanto, meu irmão, é preciso ainda resgatarmos a consciência. Enquanto o angolano entender que a UNITA e o MPLA têm alguma coisa para fazer, 2027 alguma coisa vai mudar. Enquanto o angolano se prender na idolatria, é que alguém não diz que que é um indivíduo que vai dizer a CJ é a alternância. Não estamos a falar de competência, mano. Estamos a falar de idolatria. Porque para eu dizer que algo é algo que exista, é algo que a nível daquilo que é performance está a me agradar. Está a perceber? Então, a Uhum. idolatria é tanta que mesmo sem o indivíduo estar no quadro da avaliação do desempenho, ele já é o melhor. Ele já fez tudo bem. Então, é preciso termos cuidado com essa questão. Eu vou pedir desculpa aos meus irmãos da UNITA por não concordar com eles, mas vou lhes dizer assim, saiam dessa sepultura da irracionalidade se queremos país. Porque um dia nos unimos todos angolanos para alertar os irmãos do MPLA que a UNITA seria a solução. E nós fizemos o trabalho de chamar essa franja toda de angolanos a irem apoiar a UNITA. E o fizemos. Em 2022 fomos todos votar para a UNITA. E, no entanto, não tivemos resultados positivos. Hoje o nosso discurso mudou. Hoje o nosso discurso diz que a UNITA pode não ser a nossa solução. O próprio presidente da UNITA deixou claro que o povo devia fazer alguma coisa. O povo não pode esperar a UNITA. Vocês me insultam, mas vocês deviam fazer alguma coisa por vocês. No Senegal e nos outros países não esperaram o presidente da oposição avançar. Portanto, eu não sei se os nossos irmãos da UNITA e do MPLA ouvem esses discursos, porque eu sou bipolar. Eu podia até ser bipolar, no contexto de que isso não foi dito antes. Mas isso foi dito pelo líder da própria oposição. Então, eu, o indivíduo que tem a cabeça no lugar, tenho que me posicionar. Eu não posso estar estático nos acontecimentos. E não posso ser vítima de uma fava barata do presidente da oposição. Portanto, meu irmão, enquanto a nossa mentalidade for essa, o MPLA está bem aonde está, a UNITA está bem aonde está, enquanto a nossa mentalidade for essa. E Angola fica lá mal, no raio que o parta onde está. Porque isso não é Angola. A visão dessas pessoas não é Angola, é o meu tio, é o meu chefe, é o ACJ, é o João Lourenço. A visão dessa gente não é país. Porque se essa gente começar a pensar país, também vão encarar no ACJ um ente de erros que precisam melhorar, um ente de melhorias também, de humanidade do indivíduo que também erra, e, portanto, nós temos que avançar com as melhores atitudes e as melhores ideias. Mas, no entanto, nós temos um país que está politicamente polarizado. A opinião do cidadão comum não serve. Para ser cidadão em Angola, tens que ser o cidadão do MPLA, que é o louco, o maluco, que apoia o MPLA, e tens que ser o melhor cidadão do mundo, que apoia a UNITA e as suas incongruências. Eu não sou nenhum deles. Ok. Simbiacossi, tem um outro nome que os angolanos aprenderam a ouvir, gostaram, mas existem também vozes muito críticas a este nome. Eu várias vezes evitei falar deste nome, porque também fui maltratado por este nome, mas sendo gente racional e somos por progresso, eu sou um progressista, os admito aqui, e eu até já perdoei pelas palavras que ele tinha dito, mas em off, e não vou revelar aqui. O gangsta. O gangsta é um jovem que desapareceu na praça. O gangsta anda no silêncio. Anda no silêncio, não. Segundo ele, anda no bunker. Anda no bunker. Porque vê-se então, algumas postagens, estou no bunker, estou tal, e não sei porque está no bunker, mas pronto. Continua a sua explanação. Sim, a minha pergunta é esta. Sendo ele uma mente que persuadia os angolanos, tem uma capacidade oratória muito forte e também pode arrastar multidões. Não é uma voz também a contar para este processo que pode iniciar, este processo que se pode desencadear com intensidade para que se construa uma nova república? Sim, Biancossi. Eu diria que todos aqueles que sujaram suas mãos com esse dinheiro de porcaria, esse dinheiro que depende de angolanos morrerem, hospitais ficarem sem medicamentos, esse dinheiro aonde a mamã zungueira é desrespeitada, esse dinheiro da bajulação, eu acho que todo angolano
que chega até esse nível do comportamento já não merece uma chance. Portanto, o irmão gangsta é um indivíduo que andava a fazer eventos em Angola, é um indivíduo que até em muitos casos já apoiou o próprio MPLA em muitas atividades. Eu sou testemunha, porque nessa altura estava em Angola, e acho que muitos angolanos sabem disso. Mas, no entanto, depois daquele processo dos 15+2, há uma onda que surge de angolanos a falarem nas redes sociais e para ir além. O irmão Gangsta tornou-se num desses elementos, ok? Depois começou a ser convidado por órgãos televisivos em Angola, e o discurso era um discurso mais na base da pedagogia. Nem sequer era um discurso revolucionário. Era um discurso eloquente, na base da pedagogia e na base da crítica consciente. Pronto. Mas, não sei o que aconteceu com o Mano. É dali que surgiram os meus problemas com ele. O Mano começou a pensar que aqui no ativismo onde ele vai fazer mercantilismo. O Mano começou a pensar que é do ativismo que ele vai sobreviver. O Mano começou a pensar que já não tem que procurar emprego, já não tem que fazer nada da vida, tem que se limitar em ser ativista, em fazer lives, em criar isso e aquilo, e não se faz nada da vida. E houve aí situações que nós ouvimos na altura, que eu questionei, e por eu ter questionado, houve aquela rixa que houve entre nós, depois ficou pública e ficou feia como ficou. Mas eu vou ser sincero, eu não acredito no irmão Gangsta. Não acho que seja um elemento de liderança ou até um elemento de progresso para a juventude, porquanto é um indivíduo viciado, é um indivíduo corrompido, psicologicamente é corrompido. E é um indivíduo que, dentro daquilo que é liderança, não tem as bolas para liderar um processo de revolução ou de demonstrações de poder popular como é o nosso. Porque é um indivíduo que, primeiro, sem razão de ser, sai do país e se esconde. Que eu acho que se o MPLA quisesse colocar alguém na cadeia, assim como fez com Luther, o Tanais Neutro e outros, teria feito há muito tempo. Tanto é que muitas vezes foi o próprio MPLA a convidar o Gangsta a sentar nas suas televisões. Pronto, não sei por que carga d'água dizer que o Gangsta se vira contra o MPLA do jeito que se virou, mas depois também ouvimos que, há aí duas alas, a ala eduardista e a ala do lorencista, e no entanto, sendo que é uma pessoa ligado às filhas do antigo presidente do MPLA, está contra João Lourenço. E eu acreditei que sim, porque quando desafiei os ativistas, apoiamos todos a UNITA. O Gangsta foi um dos que me chamou Quacha. O Gangsta foi um daqueles que disse que eu queria aparecer, que eu estou aqui a apoiar partidos políticos só para aparecer. Mas depois salta-me à vista, não é? O próprio Gangsta ser a pessoa que, no entanto, está ali, o presidente da CJ e para além. Para mim, mais valeu a situação dele apoiar a UNITA, porque naquela altura me interessava ele deixar de estar no muro e apoiar a UNITA como era o projeto de todos. Mas, no entanto, depois disso, só foi muita brincadeira. Depois disso, só foi luta de egos. Depois disso, só foi colocar irmãos contra irmãos. Depois disso, só foi ir no off das pessoas, simular comportamentos e pôr pessoas a lutarem umas contra as outras. Depois disso, já não vi liderança alguma. E não vejo coragem, porque é um indivíduo que está no bunker. Está no bunker a fazer o quê? Por que só ele é que tem que estar no bunker? E por que é normal ele estar no bunker e para ele era normal os outros não estarem nos bunkers? Porque na altura que ele estava em Luanda, ele criticava os da diáspora. Venham para aqui. Já que vocês estão a me criticar, vem aqui. Vocês é que estão no terreno. Tem que me ajudar sim. Se os manos me ajudam com 200 euros, é normal que eu é que estou no terreno. Então, eu acho que o Gangsta não é o elemento mais certo para conduzir a nossa luta. Temos muito boa gente para fazer isso. Temos aí um grupo de 50, 40 pessoas, das quais podemos definir alguém que vai continuar essa corrente conosco. Eu não estou a propor a líder nenhum, porque sempre que eu critico alguém, essas pessoas equacionam inveja, ele quer estar no lugar do outro, não. Tanto é que eu não me vejo como líder de revolução nenhuma. Eu acredito que temos que unir esforços, em verdade, em compromisso com a nação, e avançamos. Portanto, um indivíduo que está num bunker onde ninguém sabe, um indivíduo que, segundo o que se diz, ninguém está a lhe perseguir, um indivíduo que inventou documentos para ter a solidariedade da diáspora e poder viver a custo zero pelas ajudas, no sentido da vitimização. Olha, eu larguei o país pela luta, me ajudam. Não, mano, muita gente largou o país, aonde foi, trabalha, faz a sua vida, aonde foi, até dedica-se a ajudar outros angolanos que também largaram o país pelos mesmos motivos. Não é o caso do Gangsta. Eu não acho que a revolução em Angola se consiste em apagar luz, bater panela. Eu acho que isso é estupidez. Eu acho que isso não faz sentido algum.
para um povo que tem problemas emergentes para resolver. Eu acho que não é. Nós não estamos aqui a Não, mas discutir situações sim, como Biancossi, LGBT, estamos a discutir fome. Então, bater panela para discutir fome, não acho que é o certo. mas, sim, Biancossi, aquelas ações de bater panela, pagar a luz, não ir trabalhar, porque eles conseguiram paralisar Luanda e uma boa parte do país. Mas aquela ação de apagar luz, bater panela, são talvez ações preliminares para depois conseguir galvanizar, não é? Galvanizar as massas e depois chegar numa ação revolucionária mais consistente. Não. Eu acabei de dizer o Mano Álvaro. Eu acabei de dizer o Mano Álvaro que o gangster é um indivíduo que tem compromissos inconfessos. Ok, Ele diz pronto, que está está no ultra... bunker. Ok, Mas há tá quem bom. diga que ele está a ser suportado pela Isabel dos Santos. Então, quando o indivíduo tem um monte de situações por detrás da sua atitude, meu irmão, nós temos que ser sérios e ser coerentes. Uhum. Não existe isso de bater panela. Não existe ensaio de bater panela, mano. Isso é carnaval. Isso é povo que está a morrer. Isso é zungueira vigarizada todos os dias e violentada. Isso não é brincadeira, mano. Isso não é bater panela. Aquilo que foi. O nosso irmão está habituado a ser protagonista. E mesmo sem estar na situação de ser protagonista, ele quer ser protagonista. Daí os batimentos de panela, daí eu estou a fugir, mas apagam a luz, daí essas brincadeiras, olha, eu passei aqui na Dinic, até meti o colete deles, ninguém me viu. Isso é brincadeira. E um povo cai nesse tipo de estupidez, e um povo se propõe a esse tipo de brincadeiras. Está Ok, bem? Diante da ok, sua situação. No entanto, deixa-me só terminar. No entanto, o gangsta, para mim, não é isso que vocês veem. Não é? Eu não concordo que o gangsta seja um ente de mudança. Muito pelo contrário. O gangsta, para mim, não passa de um oportunista. Só. De um preguiçoso que não quer trabalhar e que, desde que deixou de bajular o MPLO lamber a bunda do Cangamba e se tornou ativista, vive disso. E faz muita coisa para não perder os benefícios que esse tal ativismo lhe deu. Luta com as pessoas a nível psicológico, calunia pessoas, persegue pessoas, criou um núcleo que até faz parte do próprio CISA, não é? Que a vida deles é somos nós e os outros não servem. Portanto, meu irmão, para mim o Gença não representa isso que representa para muitos angolanos. Para mim o Gença representa um desperdício, um indivíduo que está nos a tirar, a trazer a persuasão no sentido de não lutamos, não irmos às ruas. Mas, Álvaro Mendes, nós somos um povo, somos jovens que íamos às ruas. E ele estava em Angola, nunca foi às ruas. A primeira vez que foi às ruas, quando a polícia chegou, simulou que era jornalista, que não tinha nada a ver com aquilo. É a mesma pessoa que vai me pedir para ir bater panela, quando eu já vou enfrentar o governo na rua. Quando eu já vou bater o peito com a polícia e dizer que essa força não existe. Então temos que começar a analisar aqui o que é idolatria, o que é ação prática. Eu não ok, posso bater panela quando eu já estava quase a chegar aqui ao palácio e a pessoa que está a pedir para bater panela nem nunca sequer pensou em estar de pé na rua e a bater o peito a uma polícia. Portanto, ele que saia do bunker, porque o MPLA não o está a perseguir, porque se o MPLA tivesse a perseguir, eu também estaria preso, o Álvaro fechava o canal, o J Privado fechava o canal, até porque a pessoa que se dedica a falar do MPLA, do seu patrono ou do seu presidente todos os dias, está ali o J Privado a fazer o seu trabalho, o MPLA não está lhe metendo na cadeia. Ah, não, a ameaça de a embaixada. Pronto, a embaixada colocou, está a acusar o J Privado de crimes. A embaixada tem o direito também de fazer isso, tem, ok? Mas, no entanto, a embaixada não vai chegar a lado nenhum, porque o rapaz está a fazer o trabalho dele, está a alertar os angolanos diante. Claro que é um alerta a favorecer um lado, mas não deixa de ser um alerta. Não deixa de ser um alerta. Estamos aqui, corpo presente, estamos em que bunker? De repente alguém escreve, ah, não, mano, pediu para partilhar isso, ele está no bunker, vamos só partilhar. Não, mano, nós temos que parar de pegar nessa nossa luta e equacionar que é uma luta que depende de um gangsta. Gangsta é covarde. Gangsta é um medricas, é um medroso que inventa aqui cenários de retaliação, de perseguição, para que as pessoas lhe encarem como uma vítima, custiem a vida dele, enquanto isso estamos aqui na porcaria. ok. Nós temos o Moço Califa em Angola, temos o Oswaldo Caolo, temos o Luati Beirão, temos muita gente que o MPLA até já colocou na cadeia e nunca tiveram a necessidade de fugir. Então vamos falar claro para o povo. Muito Ok. obrigado.